Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado. Eu queria começar por cumprimentá-los nesta que é a primeira audição regimental depois de terem assumido funções e a meio de um orçamento suplementar, o que é sempre uma altura complicada, e este é de facto o primeiro momento que temos para discutir temas de interesse geral, digamos assim. E eu tenho que lhe dizer que fiquei muito surpreendida com esta sua primeira intervenção, por isso mesmo, porque é a primeira fora do orçamento suplementar. Nós, neste momento, atravessamos em Portugal e no resto do mundo uma crise sem precedentes, que o Sr. Ministro fez questão de explicar que não é responsabilidade do Governo, apesar de me parecer que não terá ocorrido a ninguém que a pandemia fosse responsabilidade do Governo, mas o que eu esperava do Governo e do Ministro das Finanças era que viesse cá delinear um caminho. Ao invés disso, o Sr. Ministro escolheu fazer um discurso que, perdoar-me-á a sinceridade, mas é bastante mais próprio de um comício, e mesmo assim não de um comício dos mais elevados que já tenha visto, do que propriamente de uma comissão parlamentar. A luta política partidária, Sr. Ministro, tem coisas muito boas, designadamente a opção que dá às pessoas para escolher entre vários caminhos e o debate de ideias. Mas o que o Sr. Ministro fez aqui hoje é um dos piores exemplos de luta política partidária de que já vi aqui no Parlamento. E, portanto, eu começava por lhe fazer um apelo. É que se lembre que é membro do Governo de Portugal, que é o país de todos nós, e que, neste momento em que o Governo responde perante o Parlamento, esteja à altura disso, ao invés de estarmos aqui a ter um espetáculo que não dignifica ninguém, nem nenhum de nós, mas lhe fica sobretudo mal a si. E em segundo lugar, gostava também de lhe dizer que foi também em relação ao PSD um exercício de alguma ingratidão, porque o PSD ajudou a viabilizar o seu orçamento suplementar. E isto tenho que lhe dizer, eu já vi muitas vezes, e é habitual ver-se governos que não têm a maioria absoluta a tentarem convencer partidos a apoiarem ou a viabilizarem as suas iniciativas, mas esta foi a primeira vez que tenho visto um partido da oposição a tentar convencer o Governo a, por favor, deixá-lo apoiar as suas iniciativas. Há aqui uma certa inversão das coisas que não deixa de me surpreender. Mas voltando àquilo que nos interessa e que eu acho que interessa ao país, eu gostava de lhe perguntar em relação às previsões de verão da Comissão Europeia. Já dissemos, e acho que todos concordaremos, que a crise é grave. A verdade é que estas previsões vieram agravar a dimensão, pelo menos a dimensão previsível dessa crise. E em relação a Portugal, vieram dizer que Portugal seria provavelmente, é verdade que são previsões, mas seria provavelmente o quinto país em 27 com uma quebra mais acentuada do PIB. Pior só Itália, Espanha, Croácia e França. É verdade que o nosso país, quer pela dívida pública grave que tem, quer pelo facto de ser uma economia muito aberta e pelo peso e importância que o turismo tem na nossa economia, sempre seria particularmente afetado por esta crise. O que eu gostava de lhe perguntar é se, face a estas previsões, se vai haver, e eu vi que com cuidado esteve a fazer a estimativa do que foi aprovado no Parlamento, e eu acho que isso que é um exercício de responsabilidade, mas é também um exercício de responsabilidade saber quantificar o que é que, se estas previsões se materializarem, o que é que isso vai significar em termos de agravamento do déficit. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se nos trouxe essas contas. E também, sendo um exercício de previsão, é também um exercício importante, porque o turismo tem de facto um peso, ou tinha, bastante relevante no nosso PIB. A maneira como Portugal conduziu, a maneira como a pandemia evoluiu, mas também a maneira como conduzimos o nosso desconfinamento, com sinais que, do meu ponto de vista, foram muito erráticos do poder público, com tanto apelos a uma atitude responsável como outros episódios menos dignificantes, como comemorações, como manifestações ou como idas à praia, levaram a que a situação em Portugal esteja muito longe de estar no lugar que todos gostaríamos que estivesse. E isso significou que alguns países tiraram consequências desse facto, e tiraram consequências desse facto impondo restrições às vindas a Portugal.
Isso tem uma consequência, sobretudo em relação ao Reino Unido, que representa uma fatia relevante do nosso turismo, e no Algarve uma fatia relevantíssima, creio eu 30% das dormidas. Isso tem um impacto, e tem um impacto negativo na economia, e portanto eu gostava de saber se o Governo tem alguma estimativa do impacto económico, quer no PIB, quer também nas nossas finanças públicas, do que significou para nós o facto de Portugal estar na lista de restrições, digamos assim, para utilizar um eufemismo, em vários países. É saudável e não me verá nunca ser contra a quantificação de medidas e propostas, mas ela tem que ser feita em relação a todos os cenários e não apenas em relação a alguns. E, portanto, eu gostava de saber se o Governo tem esta quantificação, tanto mais que tem a ver com várias medidas. Em segundo lugar, eu gostava de lhe perguntar, e é uma pergunta de fundo, porque grande parte da estratégia que o Governo desenhou de ajuda às empresas na pandemia tem a ver com crédito. E outros países optaram por uma estratégia de apoios mais diretos, digamos assim, que não passassem por crédito. Também é verdade que são países menos endividados do que Portugal. O que eu gostava de lhe perguntar era o seguinte: nós sabemos que o valor das moratórias, creio eu 39 mil milhões de euros, o que significa até agora, pelo menos os últimos dados que tinha conhecido, é mais de 3 mil milhões de euros não pagos pelas empresas à banca, mais aquilo que soubemos ontem e que tem a ver com o inquérito aos bancos sobre o mercado do crédito e que tem a ver com um facto que parece um paradoxo, mas não é. É que, segundo diz este inquérito, a proporção de pedidos de empréstimos rejeitados aumentou. E, para o terceiro trimestre de 2020, os bancos antecipam critérios de concessão de crédito mais restritivos em empréstimos a PME. Pelo contrário, a procura de empréstimos por parte das empresas aumentou fortemente, especialmente no segmento PME e em empréstimos de longo prazo. O aumento da procura por parte das empresas terá sido motivado pelo financiamento de existências, necessidades de fundo de maneio em menor grau e pelo refinanciamento ou renegociação da dívida e pela necessidade de financiamento criada pela situação atual. Ou seja, e resumindo, ao mesmo tempo que nós vimos as empresas à procura de crédito e à procura de crédito para passarem por esta situação de pandemia, aquilo que nós vimos é os bancos a apertarem os critérios de concessão de crédito. Isto leva-me a duas perguntas, Sr. Ministro, que eu vou resumir dentro do meu tempo. Primeiro, qual vai ser a consequência disto para os bancos? Porque o expectável é que o montante de crédito mal parado venha a aumentar significativamente e quais vão ser as consequências disto para empresas num tecido empresarial já muito endividado como é o nosso. Obrigada. Muito obrigado eu, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças para responder. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meireles, não percebi o tom da sua primeira intervenção, mas parece-nos que cabe ao Governo dar a informação de forma clara e transparente, e a informação é sempre algo que devemos valorizar e não dramatizar. Em relação ao que refere das projeções económicas, e que de facto é verdade, estamos num contexto de uma incerteza elevadíssima. A Comissão Europeia mudou substancialmente as previsões face ao que tinha apresentado há pouco mais de um mês. É verdade que nas projeções da Comissão Europeia os países que são mais afetados e que têm um menor crescimento são os países do sul da Europa e que, portanto, têm a importância, para o qual a importância do turismo e de outros setores é mais relevante. Destaco que nessa projeção da Comissão Europeia, dentro dos países do Sul, países como a Espanha, França e Itália têm quedas previstas para o PIB ainda superiores às de Portugal, acima dos 10%. E nesse contexto é natural que e também com a evoluída situação, que o Governo esteja preparado para atualizar as suas previsões no momento oportuno. Como sabe, nós não utilizamos as previsões todas as semanas, as previsões normalmente são utilizadas 2 vezes por ano,
Sabemos que no atual contexto isso tem sido diferente porque a situação é muito mais incerta do que o habitual. É de esperar que a evolução e as previsões sobre a evolução económica sejam afetados pelo que for a evolução da pandemia, sobre o reflexo da pandemia em vários setores importantes, como o alojamento e a restauração, como referiu. Também é verdade que essa evolução macroeconómica não deixará de ter sempre consequências nas projeções do déficit orçamental e da dívida, porque as receitas serão logo muito afetadas pela evolução da economia e nós, como referimos também no âmbito do debate do orçamento suplementar, não temos uma interpretação rígida das metas orçamentais no atual contexto e que deixaremos funcionar os estabilizadores automáticos num quadro de assegurar a estabilidade e a confiança no país. Portanto, sim, a evolução das projeções económicas, quando nós revirmos o nosso cenário macroeconómico e na forma como o revirmos, também temos que fazer refletir essa evolução na projeção para as contas públicas, para o déficit orçamental e para a dívida. Em relação às empresas e à questão dos empréstimos e dos incentivos, é importante referir que nós temos, para além dos empréstimos e das moratórias, também temos medidas de âmbito previstas que são a fundo perdido. Medidas importantes na área através de incentivos financiados por fundos europeus, medidas importantes de fundo perdido para as empresas que mantenham os seus postos de trabalho, de dimensão bastante significativa e que estão, aliás, previstos no próprio orçamento suplementar. Relativamente à questão das moratórias, como sabe, o Governo decidiu estender até 31 de março as moratórias para os empréstimos que os bancos tinham às empresas, para dar mais tempo nesse processo às empresas neste contexto de dificuldade. Nesse âmbito, já existem pedidos com contratos abrangidos de 688 mil moratórias consideradas. São montantes bastante significativos. Isto aqui são dados que nós obtivemos a 31 de maio, que estão neste momento a ser, que naturalmente tenderão a aumentar, porque as empresas têm neste momento até 30 de setembro para fazer pedidos de moratórias. Em relação ao aspecto muito importante, que é fundamental acompanhar, que é o grau de restritividade com que as empresas concedem empréstimos. Isso é algo muito importante no contexto da atual crise, devemos acompanhar sempre com muita atenção e perceber se o sistema financeiro está a fazer a transmissão de espera da política monetária no atual contexto de crise. Isso é crucial para ajudar a estabilizar a atividade económica. Foi também por isso que o Governo aprovou já tem linhas de empréstimos com garantias do Estado no valor de cerca de 6,5 mil milhões de euros e agora com o orçamento suplementar esperamos quase duplicar esse valor para conceder, para que os bancos não sejam, através dessas linhas, sejam menos restritivos no apoio e no crédito concedido às empresas. Portanto, como sabe, essas linhas com garantias do Estado são críticas neste âmbito, porque o grau de restritividade com que os bancos colocam no crédito concedido com as garantias do Estado é muito diferente do que um crédito sem garantia do Estado. E nesse âmbito, o Estado procurou que este crédito fosse concedido para as novas necessidades que as empresas enfrentam, para as novas necessidades associadas à nova crise, e não para substituir apenas créditos passados. E era isto. Muito obrigado.